gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro, Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Essa minha edição aqui é da Nova Fronteira e eu comprei ela na Feira do Livro em Porto Alegre, no ano de 1995. Minhas filhas nem tinham nascido ainda, né? Para vocês verem como essa edição é antiga. Mas o livro, originalmente, ele foi publicado em 1972. Eu nem tinha nascido, né? E naquele ano, Agatha completou 82 anos de idade. Então vejam só que coisa mais linda. Uma mulher, uma senhora, na faixa etária dos 80 anos, escrevendo e produzindo. A narrativa vai trazer Hercule Poirot com a Ariadne Oliver, aquela escritora, amiga do nosso detetive belga. Eles vão então se envolver em mais um mistério, em uma morte que aconteceu há muitos anos atrás. Este livro ele traz elementos que a gente já viu em outras narrativas e a gente até vai lendo e vai pensando, acho que eu já vi isso em alguma outra história. Sim, a Agatha resgata algumas frases, algumas coisas que a gente já leu por aí, mas a história, se a gente for pensar que ela foi escrita por uma mulher na faixa dos 80 anos, que ela tá vindo dar um desfecho para o Hercule Poirot, eu acho que vale super a pena, né? E essa história também virou filme, gente. Ele não é assim fiel à obra, mas a gente vai ter vários elementos que acontecem aqui e a gente pode compreender o que foi que de fato aconteceu, o mistério que aconteceu com os pais da Célia. It is with enormous pleasure that I give you our Crime Writer of the Year, Mrs. Ariadne Oliver. Surely you remember her? Celia Ravenscroft. She's your goddaughter, is she not? Is she? It's just that one has so many. Mrs. Oliver, may I have your autograph? Thank you. Oh, that's Celia. I haven't seen her in a very long time. Thank you. May I confide in you? There's something I really must find out. Something of great moment. A mystery. Celia Ravenscroft, you see, intends to marry my son, Desmond. Why is that a mystery? E a história começa com a escritora Ariadne sendo então questionada por uma senhora na faixa dos 50 anos. Ela a procura e pede para que ela explique como foi que aconteceu uma morte misteriosa envolvendo os pais da sua futura nora. A Célia, ela namora o filho desta senhora e eles querem casar. Só que essa senhora não quer o casamento. Por quê? Porque os pais da Célia ou cometeram suicídio ou um matou o outro e depois se matou. Então ela quer que alguém conte o que foi que aconteceu, porque ela está preocupada que isso possa ser genético e que a menina carregue o gene de um assassino e que possa vir no futuro matar o filho dela. A Ariadne, ela nem lembra de fato o que foi que aconteceu, porque ela não estava na Europa naquele período. Ela estava em turnê, ela estava viajando pelos Estados Unidos. Ela fica muito surpresa com o pedido dessa senhora, que ela nunca tinha visto na vida, né? E ela se despede e sai dali. Só que ela marca um encontro com a Célia e ela conta para a menina que a sogra procurou-a, que perguntou sobre o crime. E aí a Célia fica muito chateada com a desconfiança da sogra e ela pede para a madrinha, por favor, se a senhora souber de alguma coisa, se a senhora conseguir descobrir alguma coisa, a senhora me conte, porque eu não quero uma nuvem pairando em cima da minha história com meu esposo. Eu quero ser feliz com ele e eu não quero que nada atrapalhe o nosso casamento. E eu não me lembro o que foi que aconteceu, porque eu era muito pequena, eu tinha uns 12 anos e eu estava num colégio interno na época que o crime aconteceu. Com autorização da Célia, né, a senhora Ariadne então se vê na incumbência de descobrir como aconteceram todos aqueles fatos, né? E aí ela lembra de uma frase, que os elefantes não esquecem. E ela vai, então, em busca desses elefantes. Ela pede ajuda para Hercule Poirot
e eles começam então a investigar as pessoas que estiveram relacionadas naquela época, naquela casa, os detetives, os investigadores, a polícia, quem conduziu toda aquela investigação criminal, né, para ver se eles descobrem o que foi que aconteceu. Enquanto Hércules vai procurar o detetive Spencer e tentar lembrar dos fatos, né, verificar nas fichas técnicas da polícia, a senhora Ariadne vai então atrás das babás, dos vizinhos, das pessoas que conheciam o mesmo casal que acabou cometendo suicídio, né, morrendo juntos numa casa que ficava na beira de um penhasco. E Agatha já vai dando algumas pinceladas do que pode ter acontecido, porque a gente descobre logo no início que a mãe da Célia tinha uma irmã gêmea, que elas eram idênticas. A gente descobre que o pai da Célia primeiro namorou a tia, a Dorothy, para depois namorar a mãe da Célia. Que o cachorro naquela hora, nos últimos dias, ele estava muito agitado, ele estava latindo muito para a mãe da Célia, inclusive mordeu a perna dela. Então, vários acontecimentos assim, a Agatha vai pincelando e já vai largando para o leitor. Já vai levantando uma pulguinha atrás da orelha, que possivelmente teve troca de personagens por aí, e a gente vai descobrir que sim. Uma outra coisa muito suspeita que a Agatha já vai lançando assim de cara é a questão das perucas. A personagem tinha 2 perucas, depois ela já tinha 4 perucas, e por que uma mulher ia querer tantas perucas desse jeito? E aí até atrás da loja que vendiam as perucas, a Ariadne vai, todo mundo querendo saber o que foi que aconteceu e tentando resolver esse quebra-cabeça. E a gente vai ver que tem alguns problemas psicológicos também com a personagem Dorothy, que é a tia da Célia. Ela tinha perdido os filhos, parece que tinha uma suspeita que ela tinha jogado um bebê no rio, o marido dela tinha falecido e que ela estava num quadro de depressão muito profundo e que ela tinha sido inclusive internada num sanatório. A gente vai tentando costurar essas informações que a Agatha vai largando, né, então, ao longo da narrativa, e apesar da gente não descobrir, assim, realmente, né, a sequência cronológica das coisas, a gente já vai tendo uma suspeita de que vai ter troca de identidade, que essas perucas aí, elas não estão por nada, elas querem sim significar alguma coisa, né, e a gente vai ver que sim, que uma irmã assumiu o papel da outra. Mas por quê? De que maneira e como tudo isso se deslanchou nessa narrativa? Então fica aqui comigo, porque agora vem a sessão do spoiler. O pai da Célia começou a cortejar a tia primeiro, né? Mas logo ele vai conhecer a outra gêmea e ele vai se apaixonar pela mãe da Célia. Vai pedi-la em casamento e eles vão se casar e vão ter a Célia e eles vão ser um casal super feliz. Porém, a irmã gêmea, Dorothy, ela vai ter um casamento, ela vai ter filhos, mas ela vai ficar abalada psicologicamente, ela vai acabar matando essas crianças, né? Ela vai ser internada num manicômio, ela vai passar por um tratamento, e aí depois de muito tempo internada, eles acham que ela tá melhor, ela retorna para perto dos seus familiares, só que de novo ela vai se abalar, ela vai matar uma outra criança, eles vão tentar encobrir aquela história, né? E aí colocam de volta ela numa clínica. E aí depois de um tempo a irmã acha que ela já tá bem, que ela pode ficar com eles, e ela traz a Dorothy para morar junto com eles. A Célia tá na escola, eles acham que não vai ter nenhum perigo. E a irmã, certo dia, tá caminhando, né, com a Dorothy, elas estão caminhando em volta ali daquela casa onde tem um penhasco, e num acesso de fúria, de raiva, a Dorothy empurra a mãe da Célia morro abaixo, né, naquele penhasco. Ela vai cair nos rochedos, mas ela não vai morrer no início. Quando a Dorothy volta para casa, né, o pai da Célia começa a perguntar onde é que tá a esposa, o que foi que aconteceu, e ela diz que ela não sabe, que ela não viu, que ela achava que ela já tinha voltado para casa, e aí então tanto ele quanto uma governanta que estava na residência saem para procurar. Começam a procurar, já tá começando a escurecer, e aí eles vão ouvi-la gritando e chamando por ajuda no penhasco, caída lá numas pedras.
eles se aproximam e eles dizem que vão chamar um médico e ela fala, não tem mais tempo. Eu sei que eu vou morrer, mas por favor, você tem que protegê-la. Eu não quero que ela volte para a clínica, eu não quero que ela seja presa. Você tem que prometer que vai protegê-la de todas as maldades, dos comentários, porque ela não tá bem, ela precisa de amor. E eu vejo que essa história é uma história de amor, sabe? Porque aqui vai ter um pacto, vai ter uma cumplicidade entre todos esses personagens, tanto da governanta, quanto do pai da Célia, quanto da mãe da Célia e dessa tia que precisava de muita ajuda, de muito apoio, porque ela não estava bem. Antes da mãe morrer, né, então o pai promete que sim, que vai proteger a irmã, que ela fique tranquila, que tudo vai se resolver da melhor forma. E aí a governanta vai correndo chamar ajuda, né? Vai chamar o médico. Quando o médico chega, ela já está morta, não há o que fazer. E aí é que começa a história, porque então o pai da Célia vai dizer que aquela mulher que caiu no penhasco não é a sua esposa, mas a sua cunhada. Ele vai dizer que ela é que morreu. Então a Agatha coloca aqui na lápide do primeiro morto, né? Que é na verdade é a mãe da Célia, mas vão fingir que é a tia. Ele coloca o nome da Dorothy e coloca a data do dia 15 de setembro. Então foi quando aconteceu o primeiro óbito, né? Ele pega e comenta com os vizinhos que a esposa ficou muito abalada, então que ele vai levá-la para uma casa que eles têm, uma casa de repouso, para que ela se acalme, porque perdeu a irmã. Na verdade, ele tá levando a Dorothy para essa casa. E aí eles combinam que ela vai se passar pela irmã, que ela precisa das perucas para ficar parecida com a irmã, porque a irmã utilizava muitas perucas. E tudo que a Dorothy queria era a vida da irmã, era casar com aquele homem, era viver as coisas que ela vivia, porque ela sabia que a irmã era uma pessoa feliz, que o casamento deles era feliz, só que ela não tinha tido nada daquilo. Então tem um pouco de inveja aí, sabe? A Dorothy aceita, porque também ela não quer ser presa, não quer ser julgada, condenada, né? Então ela finge que ela é a irmã morta. E tudo vai bem. Depois de 15 dias, ela está calma, ela já está usando os trejeitos da irmã, a peruca, as roupas. Ela chega de volta na casa onde tudo aconteceu. E o cachorro tá alucinado, porque o cachorro sabe que aquela não é a sua dona, né? O cachorro era super fiel à mãe da Célia e ele tá reconhecendo que aquilo ali tá errado, apesar delas serem iguais, gêmeas idênticas, não é a dona dele. As pessoas não dão muita importância aos latidos do cachorro, aos ataques do cachorro, né? E 3 dias depois, o pai da Célia diz assim para Dorothy: vamos caminhar, meu bem, vamos dar um passeio. E eles vão passeando, eles chegam perto da encosta, né? Ele tira a arma da cintura e ele pede para que a Dorothy segure um pouquinho, porque ele vai arrumar alguma coisa. Ela segura, então as digitais dela estão naquela arma. Quando ela vai entregar a arma para ele, ele pega e dá um tiro nela e a mata. E depois que ele mata a cunhada, ele se mata também, porque ele sabia que ela ainda continuava uma pessoa perturbada e que ela poderia vir a matar outras pessoas, como ela já tinha matado, né, as crianças anteriormente e depois a própria irmã. A governanta sabia dos planos desse senhor, ela sabia o que ia acontecer, ela era contra, mas ela entendia que ele também não queria mais viver. Depois que a Dorothy tira o amor da sua vida, ele sente que o mundo dele acabou. E uma forma de proteger a irmã e de abafar toda essa história seria fazer com que todos morressem. E assim ele faz. Os dois são enterrados, então, no dia 3 de outubro, 18 dias depois da morte da mãe da Célia, né? E ali, então, a gente percebe que é uma história de amor, sabe? Uma história de benevolência, uma história frágil, uma história de ciúmes, uma história de proteção. A gente vê que tá tudo isso enraizado ali naquele trio. E depois de investigar todas essas coisas que Hercule Poirot e a escritora Ariadne vão saber o que de fato aconteceu, eles vão fazer uma reunião para expor tudo isso para Célia,
para o noivo e também para a mãe do noivo, que foi quem começou toda essa suspeita, que queria remexer no passado e descobrir o que de fato tinha acontecido há muitos anos atrás. E aí eu acho que vem o melhor da história, sabe? Porque aquela mãe, a mãe do rapaz, que parecia tão devota, que queria tanto protegê-lo da Célia e de uma possível loucura de família, que nada, gente, não tem nada disso não. O que ela estava de fato interessada era, no dinheiro do menino, porque ela administrava a fortuna que ele tinha herdado. Porém, no dia que ele se casasse, aquela fortuna sairia das mãos dela e iria direto para as mãos do noivo da Célia. Então era tudo uma jogada financeira, era tudo uma estratégia. Ela estava minando a cabeça do rapaz contra a Célia para que não acontecesse esse casamento, porque de fato ela queria continuar usufruindo de todo o patrimônio do garoto. E aí eu acho que no final da história a Agatha volta a ser Agatha, né? Porque ela vai brindar o leitor então com toda essa tramóia dessa sogra, que no fato não queria que o filho se casasse com a Célia. Por quê? Para que ele não pudesse, para que ele não colocasse a mão no dinheiro dele. Ela queria continuar administrando, gastando o dinheiro dele do jeito que ela quisesse, sem levantar nenhuma suspeita. Ela sabia que depois do casamento ele ia colocar a mão na fortuna e ela, não ia ter mais nenhum tutu. Então tudo isso que ela montou, esse circo que ela armou, não era para proteger de fato o rapaz, né? Mas sim evitar que ele se casasse com a Célia para que ela pudesse continuar sendo rica e administrando toda aquela fortuna. E essa frase do título que faz referência, né, que os elefantes não esquecem, a Agatha já tinha utilizado isso numa peça de teatro lá que a gente vai ver há muito tempo atrás, num outro livro que eu já comentei aqui, né? Ela traz então como título dessa narrativa. Ele foi traduzido para Os Elefantes Nunca Esquecem ou Os Elefantes Não Esquecem. E aí ela termina essa história dizendo com o seguinte diálogo. Precisamos voltar para Londres, né? Disse Hercule Poirot. Devemos voltar para o cotidiano e esquecer as tragédias e os casos amorosos. E a senhora Ariadne diz, os elefantes não esquecem, mas nós somos seres humanos e temos a capacidade de poder esquecer. E que bom que a gente pode esquecer ou guardar lá no fundo da nossa memória coisas que nos fazem sofrer, coisas que nos deixam tristes, né? Imagina para essa menina saber de toda essa história, saber do desfecho, né? Que o pai e a mãe que se amavam tanto acabaram para proteger a tia, né? Armando tudo isso, o pai resolve tirar a própria vida, né? Então, se a menina não tem um olhar de amorosidade, ela também pode se sentir assim deixada de lado, né? Puxa vida, meu pai então preferiu matar a minha tia, se matar para cumprir a promessa que ele fez para minha mãe, quando no fundo ele poderia ter entregado-a para a polícia, ela ter pago por todos os seus crimes e o meu pai ter continuado comigo. Mas era uma outra época, era uma outra cultura, era um jeito diferente de ver a vida, né? Então eu acho que a gente também tem que respeitar os pontos de vista das pessoas e aceitar os caminhos tortos que cada um escolheu trilhar. Eu vou terminando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, Os Elefantes Não Esquecem. Eu acho que o filme vale a pena, viu? Apesar de eu já ter comentado que ele não é fiel à história original, ele traz vários elementos assim parecidos e que a gente pode ver num final de tarde, num final de semana, ou quem sabe até mesmo hoje, depois desse meu post. Margaret, what happened? Was it your sister? It isn't her fault, Alice. Damn her! What did she do? She pushed me. She doesn't know what she's doing. I know it's bad, Sally. I know I'll die. No. I'll get a doctor. Alice, stay. There's no time for a doctor. Please don't let her suffer for it. Don't let them give her that treatment again. Promise me, Alistair. Promise me you'll save her. Sally. Yes. Make him do as I ask. I promise, Margaret. Fica aí a minha dica, eu vou me despedindo por aqui.
Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!